fazer as mesmas ações, as mesmas atividades, tomar as mesmas decisões. Você não vai ter os mesmos resultados, você vai ter resultados piores. Acredito que você já deve ter escutado diversas vezes essa frase, né, essa máxima. Muito porque se você acompanha os meus vídeos, acompanha o meu trabalho, você já está mais familiarizado com esses assuntos de autoconhecimento. Mas se foi a primeira vez que você ouviu, vou repetir, né? Se a gente ficar fazendo as mesmas ações, tendo a mesma rotina, fazendo as mesmas escolhas, a gente não tem os mesmos resultados, a gente tem resultados cada vez piores. Se neste ano que passou você fez as mesmas coisas, teve um resultado X, no próximo ano você continuar fazendo as mesmas coisas, pode ter certeza que os seus resultados vão ficar cada vez piores. Por quê? Porque não é pra gente fazer tudo igual. Não é pra gente fazer sempre a mesma coisa, não é pra gente querer sempre os mesmos caminhos, não é pra gente fazer as coisas sempre do mesmo jeito. É para que a gente teste novas coisas, é para que a gente faça novas escolhas, é para que a gente se experimente em novos desafios, é para que a gente se arrisque, sabe? Eu costumo dizer que a vida ela recompensa os corajosos. E, e a coragem foi uma das palavras que eu trabalhei, né? Foi a palavra que eu trabalhei no meu ano de 2024. Todo ano eu elejo, agora mais ou menos nessa época do ano eu já começo a pensar, e eu escolho uma palavra para eu trabalhar o ano inteiro. E a minha palavra de 2025 era autenticidade, né? Eu manter as minhas opiniões, os meus desejos, os meus objetivos de vida, sem me deixar levar por as coisas que iriam acontecer na minha vida. Eu já sabia que eu voltaria para o Brasil e que isso talvez pegaria, né? Com a influência dos antigos amigos, da família. Eu não queria, né, voltar para um modelo de vida que eu tinha quando eu saí do Brasil, né? Eu queria sustentar algumas coisas que eu tinha adquirido e aprendido na Austrália. Então, a minha palavra do ano foi autenticidade, para que eu pudesse encerrar meu ciclo da Austrália como eu queria encerrar, não como as pessoas diziam que deveria ser encerrado. E também queria dar andamento nesse meu ano, né, aqui no Brasil, da forma como eu entendia que era importante para minha vida. Então, a palavra do ano foi autenticidade, mas já foi coragem, né? Porque eu queria tomar muitas decisões na minha vida, fazer escolhas diferentes, e eu entendi que eu precisava de coragem para fazer essas tomadas de decisão. E eu sei que é fácil falar, né? O discurso é bonito, a gente precisa fazer diferente, a gente tem que escolher outras coisas, a gente tem que se modificar, a gente tem que se arriscar, mas a prática ela é desafiadora, né? É confortável, é fácil, é tranquilo? Não, não é. Nem por um momento, né? Pelo menos para mim, na minha realidade, na realidade das pessoas que eu acompanho, que eu mentoro, que eu atendo, não é fácil, não é simples. A gente entra num desconforto, a gente fica incomodado, né? Um incômodo quando a gente começa a fazer mudanças, principalmente algumas que são aquelas enraizadas, aquelas que a gente já está muito acostumado. E não é confortável. Não é assim, ah, agora eu vou mudar aqui a minha rotina, uhul, vamos lá, mudanças. Pode até gostar, como eu gosto de mudança, de coisas novas, de inovação, mas o processo ele requer um cuidado. O processo muitas vezes faz a gente ter que ir além, ter que dar um passo, tem que ir nesse desconhecido, né? Ao invés de a gente ficar navegando no conhecido. E isso tudo é desconfortável, né? Entre a gente ir por um caminho para casa, né? Tá saindo do trabalho indo para casa por um caminho que tu já conhece, ou tu pegar um caminho totalmente novo que tu não conhece, é muito mais fácil, muito mais confortável, tu se sente muito bem indo para aquele caminho que tu já conhece, do que tu se experimentar e ir num caminho diferente. E isso eu tô falando, gente, da gente
trocar a rota de casa, né? Trocar a rota o caminho de volta para casa. Mas tem outras decisões maiores que impactam mais a nossa rotina, como trocar de emprego, mudar o nosso regime de trabalho, né? Estar numa CLT, quer empreender. Não é tranquilo, né? Essas mudanças. Às vezes quer entrar num relacionamento, ou às vezes quer sair de um relacionamento, mudar de país. Gente, a Austrália foi uma das melhores experiências da minha vida, se não a melhor experiência até hoje. E foi incrível. Eu só rasgo elogios para falar da minha experiência na Austrália. Mas a minha última frase sempre é: não é fácil. Nem por um momento a vida de imigrante em um outro país é fácil. Né? Assim como, claro que a vida, né, outras escolhas que a gente faz na vida também não é fácil. Mas tudo tem o seu desconfortável, tudo tem o seu difícil, tudo tem o seu incômodo. O que acontece é que a gente foi criado para essas experiências, né? A gente foi criado para que a gente evoluísse, para que a gente fosse além, para que a gente rompesse barreiras. Se a gente não fosse criado para romper barreiras, a gente muito provavelmente não tinha descoberto todos os continentes do mundo, do planeta Terra. A gente tinha ficado lá no paísinho que a gente nasceu e é isso aí, aquela população não tinha se espalhado. Olha quantos milhares de anos as populações elas rompem fronteiras literalmente, né? Pegam o seu barquinho e vão em busca de terras novas, vão em busca de boas novas. Isso tá no nosso DNA, tá no nosso registro, esse rompimento de barreiras, esse avançar, esse evoluir. Ficar estagnado não é bom para a nossa vida. Não traz bons frutos de tudo aquilo que eu já acompanhei, de tudo que eu já vi e daquilo que eu vivi na minha vida. É a estagnação por medo, por escassez, por dúvida, por insegurança, ela não traz bons frutos, porque quando a gente está seguro, quando a gente está confiante, quando a gente acredita, a gente arrisca mais, a gente muda as ações, a gente inova, a gente faz coisas diferentes e por a gente fazer essas experiências, os resultados vêm. E nem sempre os resultados vêm, né? Às vezes a gente também quer fazer A e o resultado vem diretamente de A, né? Mas a vida também não funciona muito assim. A gente vai fazer A, B e C, o resultado vai vir do B, ou às vezes o resultado vai vir do A, mas não vai vir do B. A matemática ela não é bem exata, né? Quando a gente fala da vida. Mas fato é que a gente é recompensado, né? Quando a gente se lança, quando a gente tem coragem e principalmente quando a gente tem coragem para seguir esses sonhos que a gente já sabe que a gente já tem. Esses sonhos que já ficam incomodando, essas ideias que a gente tem, e se eu fizesse aquilo, e se eu fosse para tal coisa, e se eu empreendesse, e se eu experimentasse uma nova profissão, e se eu saísse desse lugar e fosse para um lugar diferente. Isso tudo vai nos incomodando e a gente se encher de confiança, se organizar, se planejar, a gente consegue tomar decisões diferentes e fazer escolhas diferentes. Eu sei, já falei provavelmente em outros vídeos aqui, que começar pequeno é mais fácil da gente aplicar, né? Como assim, Bah? Quando a gente, né, estou falando aqui sobre mudança, arriscar, fazer diferente, inovar. Quando a gente vai fazendo pequenas mudanças, isso vai sendo mais fácil para a gente no dia a dia, né? Porque ao invés da gente, de hoje para amanhã, a gente mudar de emprego, ou se separar, ou casar, ou mudar de país, né? Que é uma mudança talvez grande para um curto espaço de tempo, decidir que a gente vai começar uma atividade física, ou vai trocar uma rotina, vai iniciar uma aula nova, vai mudar o caminho que faz para ir para o trabalho, isso seja uma mudança mais fácil de fazer. E quando a gente vai fazendo mudanças mais fáceis, a gente vai se acostumando com elas, né? E com as mudanças, com a sensação, com o desafio, e a gente vai tendo coragem para fazer mudanças pequenas, maiores. Mas
Hoje eu gostaria de te convidar, principalmente porque a gente está no final do ano, né? Para quem está assistindo esse vídeo depois, a gente está em dezembro de 2025. Eu gostaria de te convidar a pensar numa mudança grande. Não para que você realize ela para amanhã, mas que você pense para 2026 qual é a mudança, o que eu vou arriscar, o que eu vou fazer de diferente, o que é aquilo que eu sei que está no meu caminho e eu tô sem coragem para realizar. Então eu te convido a refletir qual que é a mudança grande que você deseja fazer em 2026 na tua vida. Porque fazer as mesmas coisas que 2025, você vai ter resultados piores que você teve até agora. Então, aproveitem, pensem sobre essa grande mudança e se quiserem compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz. Então, beijos e até o próximo vídeo.